deputado Pedro Lupion, que já está conosco. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, excelente dia a todos que estão aí interessados nos rumos do nosso agronegócio. É isso mesmo. Muito obrigada, deputado. Quais são as expectativas da frente para esses dias 27 e 28, quando serão anunciadas, então, as novas premissas, as novas diretrizes do Plano Safra 2023-24, deputado? Veja, Carla, ambos os ministros têm dito que será um Plano Safra robusto, que terá muitos valores disponíveis, que haverá um volume grande de recursos disponível para a equalização de juros e também para seguro. É óbvio que a gente espera que as nossas demandas sejam atendidas. Nós apresentamos uma demanda ao governo de em torno de 25 bi, que seria necessário para a equalização de juros, para possibilitar um volume de negociações de 450 bilhões, e também em torno de 3 bilhões de seguro. Né? Seguro é algo muito importante nesse momento, nós estamos vendo vários problemas aí pelo nosso campo, a queda de preço, a gente precisa de dinheiro para preço mínimo também, algo que a gente não falava já há algum tempo, principalmente para milho, a gente precisa também colocar pelo menos 1 bilhão de preço mínimo. Então, isso tudo a gente está buscando que esteja nesse plano. Infelizmente, é mais complicado, né? Porque com a criação de novos ministérios, acaba que a gente tem que fazer negociação de plano safra com um, com outro, e há uma espécie de segregação, né, de partes do agro, da agricultura brasileira, né? Então, a gente ontem teve uma conversa com o ministro Paulo Teixeira, ele fez uma visita institucional à Frente Parlamentar da Agropecuária, tratamos especificamente de plano safra, mostrando qual seria o caminho necessário para o atendimento do setor, principalmente da agricultura familiar, lembrando que a agricultura familiar é praticamente 90% do agro brasileiro. Meu estado, o estado do Paraná, por exemplo, de 300 mil propriedades, 280 mil são agricultura familiar, se eu não me engano. Então, a gente tem que buscar esse pessoal também. As últimas negociações de plano safra do vigente foram, se eu não me engano, 70% praticamente para a Pronaf. Então, precisa buscar um volume de recursos bom para que haja essa possibilidade de negociações. É óbvio que a gente busca que os juros fiquem sempre abaixo dos 2 dígitos, que possibilite uma realização de negócios e de acesso a crédito mais barato para o produtor, mas isso tudo depende da articulação do governo, da Fazenda, de ambos os ministérios agora, né, tanto Fava quanto Paulo Teixeira, e também Banco Central. A nossa parte para ajudar que o governo consiga chegar a um meio termo, a gente está fazendo. Inclusive, estive com o presidente Alckmin, conversei com ele também, pedindo auxílio, que nos dê a devida importância nesse tema, porque isso é extremamente importante para viabilizar e manter a nossa competitividade. Deputado, o que mais se discutia e o que estava ainda esbarrando a chegada desse anúncio, inclusive prevista anteriormente para o dia 13, era a questão justamente dessa equalização de juros. E nessa última entrevista, o ministro Fávaro deixou bastante claro que tem sido realmente um entrave considerável por conta dessa. Primeiro, do ambiente econômico em que se encontra o país, da atual taxa básica de juros em 13,75%, e essa dificuldade, portanto, do volume de recursos necessário para promover essa equalização. E mais do que isso, aquela questão toda do Plano Safra Verde, a comprovação das boas práticas agrícolas. O senhor tem informações que já lhe foram adiantadas sobre isso? Realmente há uma possibilidade de ser alcançado esse volume de recursos para essa equalização e esses mecanismos eficientes para a comprovação das boas práticas que vai garantir a esses produtores taxas de juros mais atrativas? Vamos lá, Carla, tudo que você está dizendo aí custa, né? E custa bastante. Ontem a gente conversava com o Carlos Augustin, que é o idealizador desse Plano Safra Verde, ele nos apresentava essa demanda, a importância de que produtores com boas práticas consigam acessar crédito mais barato, ou seja, diminuição proporcional aí da taxa de juros para acesso a crédito desses produtores que comprovam boas práticas. O problema é que cada ponto percentual que a gente baixa, por exemplo, se for falar de agricultura familiar, baixar de 7 para 6, vamos dizer assim, custa praticamente 6,5 bi, né? Cada ponto percentual que é baixado. Então, custa muito dinheiro. Eu acredito que o governo vai tentar buscar, efetivamente, o montante geral de recursos para atender não só a agricultura familiar, mas, obviamente, toda a agropecuária.
Nisso está a Modern Frota, nisso está cooperativismo. Existe uma tendência grande, uma possibilidade hoje de haver uma linha específica para armazenagem, que é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje. Então, eu não vejo da onde retirarão o dinheiro para fazer essa questão do Plano Safra Sustentável, que seria uma iniciativa excepcional. Primeiro, porque o produtor rural brasileiro já exerce boas práticas, né? Pelo Código Florestal, as exigências são pesadíssimas, né? A lei ambiental mais restritiva do mundo, e a gente tem certeza que muitos de nós já cumprimos a nossa parte. Agora, é óbvio que isso tudo custa dinheiro, então cada ponto percentual que baixar vai ter que buscar mais recursos. Eu imagino e espero que esse Plano Safra esteja algo em torno de 20 bi de equalização de juros. Existe uma dificuldade em relação ao volume, de qual é a letra do agronegócio, qual é daquela sopa de letrinhas dos títulos do agro, qual deles que será disponibilizado para viabilizar essas negociações. Essa é uma negociação que está sendo feita com o Banco Central e nós estamos buscando que o governo consiga anunciar pelo menos 20 bilhões para atender boa parte da agricultura familiar e também do Ministério da Agricultura. Deputado, ao mesmo tempo, correm ainda as discussões em torno da reforma tributária. Recentemente, o deputado Sérgio Souza, também membro da FPA, esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo, né, a forma como isso tudo está correndo. São duas discussões, claro, paralelas, diferentes, mas que se completam em algum momento? Veja, Carla, ontem nós fizemos tantas reuniões sobre reforma tributária, que eu confesso para você que eu cheguei em casa ontem, 1h da manhã, após mais uma reunião com o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. É uma preocupação que nós temos, né? A gente viu que efetivamente ocorrerá uma reforma tributária, né? Existe essa vontade política do Congresso, ou seja, ela será pautada e invariavelmente aprovada, e nós precisamos garantir o nosso setor. A garantia do nosso setor, existem várias possibilidades. Existem faixas de isenção, possibilidades de fazer uma cascata quanto à incidência tributária, buscar soluções para o cooperativismo e para tantas outras áreas. Nós estamos trabalhando muito nisso. Se tudo aquilo que nós estamos propondo e negociando com o relator acontecer, será um golaço, será muito bom para o nosso setor. Inclusive, a mídia hoje tem colocado já que o setor terá redução da alíquota, terá tratamento diferenciado. Isso é o mínimo, né? É o mínimo para um setor que tanto representa para a economia. Então, nós estamos trabalhando muito para que, havendo essa votação de uma reforma tributária, a gente consiga colocar o nosso setor em destaque e principalmente defender os interesses dos nossos produtores. Deputado, para a gente finalizar, que como o senhor já deixou, né, claro, está trabalhando até 1h da manhã, diante de demandas crescentes do setor, né, por fora a gente ainda vê correndo a CPI do MST, que acabou de aprovar a convocação de João Pedro Stedley e de José Rainha, e são dois nomes emblemáticos dos movimentos, né, por terras, enfim, da reforma agrária, quando foram iniciados já. Como é que o senhor viu a aprovação dessas duas convocações e quais são as expectativas em torno delas? Veja, eu nem parte faço da CPI do MST, até porque eu não gostaria de misturar a institucionalidade da Frente Parlamentar da Agropecuária, da nossa bancada, com a CPI. É óbvio que nós damos o apoio necessário, os membros que estão lá, a grande parte são membros da nossa Frente Parlamentar, mas ela precisa trazer um resultado, né? Eu tenho conversado muito com o Zuco, com o Salles e com outros membros, para que a gente consiga achar o vínculo que tanto busca essa CPI, de onde que vem o financiamento, de onde que vem o interesse político, de onde vem as ordens, o comando geral para as ondas de invasões que ocorreram e ocorrem no país. Essas convocações são os principais atores do processo, né? Um que fala bastante, gosta de mostrar todo o seu poderio com esse governo, e o outro que estava preso até esses dias. Então, realmente, a gente que precisa ser ouvido numa CPI, se existe uma CPI é por atitudes desses caras, então eu espero que a gente consiga espremer bastante ali para tirar um resultado positivo da nossa comissão parlamentar. Deputado, eu lhe agradeço demais pela disponibilidade, por abrir um espaço para Notícias Agrícolas na sua agenda tão atribulada, né? O seu trabalho tem sido bastante árduo e a gente percebe o agronegócio muito presente em discussões determinantes que têm acontecido em Brasília, cada vez mais presente o setor. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo, e o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a FPA, para o senhor, para que a gente possa continuar informando aos produtores rurais sobre os avanços que o setor tem feito em Brasília. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carla Mendes, obrigado a toda a equipe de Notícias Agrícolas e um grande abraço a todos que nos assistem aqui. Um abraço para o senhor também. Bom dia, bom trabalho, deputado. Obrigado.